Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo e hoje, gente, eu trouxe um tutorial, uma mini aula falando sobre decoração de casa. Uma das coisas que eu mais amo e que algumas mulheres travam nessa hora. Primeiro lugar, será que é necessário ter muito dinheiro para fazer uma decoração de casa? Depois, se eu puder comprar, como e quanto comprar? Porque a decoração, a primeira coisa, ela não pode ficar ela não pode ficar exagerada, porque senão ela deixa de ser belo e ela começa a ser algo exagerado mesmo, sabe? Fica uma certa poluição visual no ambiente. Então hoje eu trouxe dicas simples que você não acha por aí tão fácil. Vou pegar na sua mão e vou te ensinar aqui truques de decoração que eu uso muito aqui na minha casa. Então, meninas, já vamos começar. Eu coloquei aqui alguns vasos, de planta que eu amo. Elas são todas artificiais, mas porque a casa, em primeiro lugar, é muito importante ter um pouco de verde. Ainda que seja bem pouquinho, como vocês vão ver ali no meu home, ali na minha sala, mas até pontos pequenos de verde vão fazer a diferença aí nessa hora da construção. E você pode fazer o teste, você vai notar. Aí, por exemplo, aqui, como vocês podem ver na minha cozinha, eu tenho essa parte aqui que eu coloquei, esse vaso aqui no canto, coloquei um espelho aqui desse lado. De início, a intenção era colocar aqueles quadros ali aqui. Mas como eu tô falando pra vocês, a decoração a gente vai sentindo ela. Às vezes a ideia que você teve não ficou tão legal assim, que como foi, eu coloquei esse espelho ali e vi que não ficou tão legal. Então eu peguei e coloquei os quadros nessa parte aqui, onde está esse móvel. E aí o móvel aqui está vazio, até então, e eu deixei esse vaso de planta aqui também, que super enobreceu, como eu falei para vocês. O verde, ele tem essa característica de enobrecer. Só que, olhando aqui, vamos dizer para vocês que eu vou deixar esse aqui, que é o que está aqui na minha casa no momento. E aí, então, pessoal, vocês concordam comigo que se eu colocar mais um pouco de verde aqui, ó, vamos supor, eu tô gravando sozinha, tá, gente? Por isso que tá aqui um pouco mais, ó. Se eu colocar um pouco de verde aqui, eu, assim, amei a proposta. Porém, já tem verde demais aqui nesse ambiente. Vocês não concordam comigo? Olha aí. Ó, de repente vai ter gente que até vai achar legal. Só que eu acho que ficou muita informação, muita planta. Então, será que se eu, ao invés de colocar esse vaso aqui, colocar um objeto decorativo, ó, vou pegar o objeto para colocar aqui. Pronto, peguei essa bomboniere aqui, que coloquei essas pedrinhas de aquário dentro, só para poder dar um charmezinho, ó. E ela é mais ou menos alaranjada aqui no tom da madeira aqui mesmo, do móvel. Então, olha, poderia ser até uma bomboniere maior, daquelas mais imponentes, ficaria até mais sofisticado um pouco. Mas aí sim, ó, olha só a leitura agora desse ambiente. Olha a proposta, porque eu brinquei com os objetos, eu fiz uma mesclagem, de objetos, e olha só, trouxe um tom diferente para o ambiente, e olha que legal que ficou. Se eu tivesse usado esse outro vaso de planta. Então, essa é a dica, gente. Às vezes a gente não precisa deixar tudo de um ambiente, de um objeto só. Então, aqui, pessoal, resumido, ficou exatamente dessa forma aí, ó. Desse jeito. Então, vindo mais um pouco pra cá, vocês vão ver que inicia aqui o meu balcão na cozinha. E aí, aqui no meu balcão, também vai fazer a leitura para o cômodo de lá. Então, o que eu colocar aqui, mesmo que não está no mesmo ambiente, lá da sala de jantar, mas a proposta tem que conversar. O segredo é conversar um ambiente com o outro. E aqui, como o mármore é preto, eu fiz questão de colocar, também enfatizar mais do preto, porque é uma coisa que eu amo. Claro que eu podia enfatizar o branco também, que nós temos aqui essa parede toda branca, mas eu quis enfatizar aqui o preto. E então, olha aí. Por exemplo, aqui eu quis colocar
objetos que não remetesse plantas, você tá entendendo? Então aqui eu não quis colocar nada que remetesse o verde, porque ali já eu gostei daqueles tons de verde ali. Então aqui até essa plantinha que eu coloquei aqui para dar um charmezinho, ela é um tom terroso, né, mais amarelada. E aqui eu coloquei uma bomboniere com feijão preto. Vocês estão vendo, gente? As bombonieres, necessariamente, essa é uma dica que eu gosto muito. Não precisa conter bombons ou balinhas dentro, porque às vezes as pessoas, a gente acha chato ter que estar enchendo, né? Toda vez que esvazia fica feio quando você coloca uma bolacha, alguma coisa. Então, eu sempre coloco feijão preto, arroz ou pedrinhas de aquário, como eu fiz naquela lá, né, que está em cima do móvel. Isso aqui, inclusive, gente, também foi personalizado. Isso aqui era transparente. Mas quando eu coloquei aqui em cima, eu percebi que o transparente não soou tão legal aqui. Então, eu fui lá, comprei uma tinta spray preta e passei e deixei combinadinho aqui os dois. E então, gente, tá dando para vocês compreenderem qual é a proposta que eu tô querendo dizer para vocês? Então, primeiro, o que a gente já aprendeu até aqui, não pode ser over, não pode ser exagerado, senão perde a sofisticação. Depois, uma coisa muito interessante é combinar as cores entre si. Não necessariamente que vão ser no mesmo padrão de cor, gente, mas uma cor, porque existem várias cores que casam com a outra, né? Quando a gente estuda sobre coloração e tudo, o efeito das cores, tem várias cores que elas casam uma com a outra, apesar de serem distintas, diferentes. Então a gente vai sempre remeter os conjuntos, um ao lado do outro, algo que chama. Então vocês estão entendendo que não é questão de ter dinheiro para comprar, a questão é você entender como você vai fazer. Às vezes o pouco que você tem já é suficiente, porque na decoração a gente entende que o menos é mais. Então vocês podem abusar dos objetos, né? Você já pode sair para aquele passo 2 da decoração, que não é usar só vasos com flores e plantas. E sim, gente, flores fica linda, mas quando elas são, vamos dizer assim, naturais. Não sei se você vai concordar comigo, mas na decoração, para trazer um ar nobre, o verde, gente, é essencial. O verde, ele muda o ambiente, ele deixa o ambiente mais gostoso, gente, mais inspirador, né? Com uma energia melhor. Você chega, você vê aquele verde e você entende, né, que aquela pessoa, ela investiu, ela trouxe um pouco da natureza para dentro da sua casa. Então não fica aquela coisa simplesmente sofisticada, mas fica uma coisa natural, né? Algo que remete pra gente a aconchego. E então a dica é: abuse, gente, do verde. O verde sim. Abuse com moderação, mas também use muito, abuse dos objetos decorativos. Eles compõem de uma forma assim diferenciada e você não fica com aquela casa parecendo um jardim dentro de casa, né? Mas você vai mesclar o verde, as flores ali com os objetos que sim, tem uma ação muito importante. Eu vou mostrar isso para vocês agora. E aí, qual opção, meninas, vocês acham que ficou melhor? A opção 1 com objeto ou a opção 2 com esse vaso de planta? É como eu estou falando para vocês. Aí fica a critério do que você acha melhor. E aqui, passando para minha sala, tem esse quadro, gente, que olha bem como eu fiz. Como eu falei, o menos é mais. Então, eu brinquei com as cores do quadro, com cores que já são da minha paleta aqui da parede, da tinta da parede. Então, ficou bem leve, sutil, delicado. E aí a minha sala ficou desta forma aqui. Você vê que como o tom dela já é clean, o papel de parede é muito clean. Então os objetos, eu fiz questão de prevalecer no tom de preto com verde, né? Então aí, ó, para poder dar um tchan. Eu poderia ter usado só objetos claros, mas eu achei que o preto deixa uma coisa mais imponente. Eu gosto. Se você gosta do ambiente todo clean, certamente você ia preferir os tons claros, né? Mas aí, ó, um pouco da minha sala para vocês terem uma noção de como ela é. As almofadas eu fiz a mesma coisa. Usei a mesma paleta de cores, uma harmonizando com a outra. E usei esse tom de verde musgo aqui nas almofadas, porque o quadro já remete, né, um pouco de verde com preto. Então, fez essa chamada. Então, achei muito interessante brincar com essas cores.
Então esse foi o vídeo, meninas. Vai ter a parte 2, tá? Continuação nos quartos. Mas até logo, até breve, até o nosso próximo vídeo.